O fim da humanidade não virá com bombas nucleares ou desastres climáticos. A previsão mais assustadora da nossa extinção veio de um experimento com ratos. Ratos. Um cientista criou um paraíso perfeito para eles e documentou sua inevitável autodestruição, mesmo tendo tudo o que precisavam. Este é o Universo 25, o experimento que revelou como uma sociedade pode desmoronar em meio à perfeita abundância e por que estamos potencialmente seguindo o mesmo caminho sombrio. Em 1968, um cientista chamado John Calhoun construiu uma verdadeira utopia para ratos. Imagine um espaço do tamanho de um apartamento pequeno, climatizado, sem predadores, sem doenças, com comida e água infinitas. Um verdadeiro paraíso roedor. A ideia era simples. O que acontece quando uma população tem recursos ilimitados e nenhuma ameaça externa? A resposta foi assustadora. O experimento começou com apenas 4 casais de ratos saudáveis. Nos primeiros 100 dias, a população dobrou de tamanho. Tudo corria bem. Os ratos construíram ninhos, estabeleceram territórios, criaram hierarquias sociais. Era o período que Calhoun chamou de fase de exploração. Como qualquer sociedade em seus primórdios, havia ordem, propósito, uma estrutura social clara. Mas então veio a explosão demográfica. A cada 55 dias, a população dobrava de tamanho. Em 600 dias, já havia mais de 2.000 ratos no Universo 25. E foi aí que as coisas começaram a desmoronar de forma sinistra. Imagine ser um rato jovem naquela colônia superlotada. Você nasce em um mundo onde todos os papéis sociais já estão ocupados. Não há mais espaço para novos líderes. Não há território disponível para marcar como seu. Não há propósito. Os ratos mais jovens começaram a apresentar comportamentos nunca antes vistos na espécie. Alguns se tornaram extremamente agressivos, atacando sem provocação, muitas vezes canibalizando outros ratos. Outros se tornaram completamente passivos, o que Calhoun chamou de belos. Estes ratos não brigavam, não procriavam, não socializavam. Apenas comiam, bebiam, dormiam e se limpavam obsessivamente. As fêmeas esqueciam seus filhotes. Os machos perdiam a capacidade de cortejo e acasalamento. A sociedade de ratos estava se fragmentando diante dos olhos dos pesquisadores. Calhoun nomeou esta fase como a morte comportamental. Mesmo com comida abundante, sem predadores e com espaço físico ainda disponível, os ratos perderam a capacidade de se comportar como ratos. A morte do espírito precedeu a morte física da colônia. O mais assustador foi o surgimento do que Calhoun chamou de poço comportamental. Quando a densidade populacional atingiu um certo ponto crítico, mesmo quando a população começou a diminuir novamente devido à baixa taxa de natalidade e alta mortalidade, os comportamentos disfuncionais não reverteram. Era como se a sociedade tivesse cruzado um ponto sem retorno. No dia 1780 do experimento, a última ninhada de filhotes nasceu. Depois disso, nenhum novo rato veio ao mundo. Os últimos ratos do Universo 25 morreram sozinhos, em um paraíso cheio de recursos, mas vazio de significado. Calhoun repetiu este experimento 25 vezes. Daí o nome Universo 25. E em todas as vezes, o resultado foi o mesmo. Colapso total da sociedade seguido de extinção, apesar da abundância de recursos materiais. Mas por que isso aconteceu? Os pesquisadores identificaram um fenômeno que chamaram de estresse por densidade. Não era a falta de comida, água ou espaço físico que destruiu a sociedade, mas a falta de espaço social. Quando não há mais funções significativas a serem desempenhadas, quando não há mais propósito, a sociedade implode. Uma observação chocante foi o surgimento do que Calhoun chamou de pia de ratos. Em certas áreas do habitat, dezenas de ratos se aglomeravam para comer e beber, ignorando completamente a disponibilidade de outros pontos de alimentação igualmente acessíveis. Esta concentração antinatural criava congestionamentos constantes e aumentava ainda mais o estresse social. O verdadeiro horror do Universo 25 é o paralelo inevitável com nossa própria sociedade humana. Calhoun não estava lá apenas estudando ratos, ele estava utilizando os roedores como modelos para entender o comportamento humano em condições de superpopulação.
E as semelhanças são inquietantes. Nas grandes metrópoles humanas, vemos sinais que ecoam o universo 25. O isolamento em meio à multidão. A violência aparentemente sem motivo. A queda nas taxas de natalidade. A obsessão com status e aparência. A retirada de jovens da participação social. O colapso das estruturas familiares tradicionais. Alguns países desenvolvidos já enfrentam crises demográficas, com populações envelhecendo e taxas de natalidade bem abaixo do nível de reposição. No Japão, por exemplo, existe o fenômeno dos hikikomori, jovens que se isolam completamente da sociedade, vivendo reclusos em seus quartos por anos a fio. Não seria isso assustadoramente similar aos ratos belos, que se retiraram da vida social no universo 25, e veja os centros urbanos densamente povoados, onde pessoas se aglomeram em determinadas áreas, mesmo quando existem alternativas menos congestionadas disponíveis. Shoppings lotados, bares da moda, distritos comerciais, nossas próprias versões da pia de ratos. Antes que você pense que estou exagerando, o próprio Calhoun alertou para estes paralelos em seu artigo científico de 1972, População, Densidade e Patologia Social. Ele previu que se a densidade populacional humana continuasse a aumentar sem uma expansão correspondente de espaço social, oportunidades significativas e papéis na sociedade, enfrentaríamos o mesmo destino dos ratos do universo 25. O mais perturbador é que o colapso no experimento de Calhoun não foi causado por falta de recursos materiais. Foi um colapso de significado, de estrutura social, de propósito compartilhado. Os ratos morreram de abundância. Mas antes que você entre em pânico total, há algumas diferenças cruciais entre ratos e humanos que oferecem um vislumbre de esperança. Primeiramente, temos consciência. Podemos reconhecer padrões destrutivos e trabalhar ativamente para mudá-los. Temos cultura, arte, ciência, formas de criar novos espaços sociais que transcendem o físico. Temos a capacidade de reimaginar nossas sociedades, reconfigurar nossas instituições e reinventar os significados que atribuímos às nossas vidas. Nossa capacidade de adaptação consciente nos dá uma vantagem que os ratos de Calhoun nunca tiveram. Ainda assim, o universo 25 permanece como um aviso sombrio. Quando uma sociedade perde seu propósito coletivo, quando o tecido social se desintegra, nem mesmo a abundância material pode salvá-la. Em 1973, Calhoun publicou seu estudo definitivo sobre o universo 25 na revista Scientific American. Ele concluiu com uma observação profundamente perturbadora. Para o rato, o fim dos tempos se aproxima, e para o homem, talvez o mais assustador no experimento de Calhoun seja a trajetória quase inevitável da destruição. Em cada repetição, o padrão se manteve constante. Expansão, superpopulação, disfunção social, colapso, extinção. Como um relógio morbidamente preciso, os behavioristas da época tentaram descartar as descobertas de Calhoun como irrelevantes para humanos. Afinal, somos mais complexos que ratos, certo? Mas o próprio Calhoun estava tão convencido da relevância de seu trabalho que passou o resto de sua carreira tentando encontrar soluções para o que chamou de armadilha comportamental. Ele propôs o conceito de mortalidade e imortalidade. A ideia de que, para evitar o destino dos ratos, os humanos precisariam constantemente reconfigurar suas estruturas sociais, criar novos modos de interação significativa, novos espaços sociais, quando os antigos se esgotassem. Em seus últimos anos, Calhoun tornou-se mais esperançoso, sugerindo que nossa capacidade de adaptação cultural e criatividade poderiam ser nossa salvação. Mas o fantasma do universo 25 nunca o abandonou. O antropólogo Edward T. Hall, inspirado pelo trabalho de Calhoun, escreveu: "O homem está enfrentando uma grave crise na qual tudo que significa humanidade está ameaçado." Hall viu no universo 25 um espelho grotesco de nossas próprias cidades, nossas próprias vidas. Décadas depois, ainda debatemos as implicações do experimento de Calhoun. Alguns argumentam que já estamos vivendo nas fases iniciais de nosso próprio colapso social. Outros apontam para a resiliência humana, nossa capacidade de inovação e adaptação que nos diferencia dos roedores no laboratório de Calhoun. Uma coisa é certa: o universo 25 nos força a questionar as bases de nossa civilização.
O que acontece quando temos tudo o que precisamos materialmente, mas perdemos o propósito? O que significa ter abundância de recursos, mas escassez de significado? Talvez a lição mais valiosa do Universo 25 não seja o destino inevitável que nos aguarda, mas o alerta de que precisamos prestar atenção não apenas ao nosso ambiente físico, mas também ao nosso ambiente social. Não basta ter comida, água e abrigo. Precisamos de propósito, conexão e significado. Como espécie, enfrentamos escolhas que os ratos de Calhoun nunca tiveram. Podemos reconhecer os sinais de colapso social e trabalhar ativamente para evitá-los. Podemos criar novas estruturas, novos significados, novos modos de existência que transcendem as limitações que destruíram o Universo 25. O filósofo e historiador Yuval Noah Harari sugere que a capacidade humana de criar narrativas compartilhadas pode ser nossa salvação. Ao contrário dos ratos, podemos coletivamente decidir mudar nossa história, redefinir o que significa sucesso, propósito e bem-estar em nossa sociedade. Estudos recentes em neurociência social mostram que os humanos têm uma necessidade biológica de conexão significativa. Quando essa necessidade não é atendida, mesmo em meio à abundância material, experimentamos sofrimento real, mensurável. Esse conhecimento nos dá uma vantagem. Podemos projetar conscientemente nossas comunidades para nutrir conexões significativas, algo que os ratos do experimento nunca puderam fazer. Ou podemos ignorar o aviso e seguir cegamente o mesmo caminho até a extinção. A escolha é nossa, mas para fazer a escolha certa, precisamos primeiro entender o perigo. E é por isso que o Universo 25, esse perturbador experimento realizado há mais de 5 décadas, permanece tão relevante hoje quanto no dia em que terminou, com o último rato morrendo sozinho em um paraíso que se tornou um inferno. Alguns sociólogos contemporâneos argumentam que já estamos vendo sinais preocupantes. A epidemia de solidão, reconhecida oficialmente como crise de saúde pública em vários países. O aumento alarmante de problemas de saúde mental entre jovens. A fragmentação política e social que divide comunidades anteriormente coesas. A sensação crescente de que, apesar de toda a nossa riqueza material e tecnológica, algo fundamental está faltando. O psicólogo Sebastian Junger, em seu livro Tribe, argumenta que perdemos o senso de pertencimento que caracterizou a maior parte da história humana. Ele sugere que muitos dos problemas psicológicos que enfrentamos hoje são resultados diretos dessa desconexão. Não é coincidência que as taxas de depressão, ansiedade e suicídio sejam mais altas nas sociedades materialmente mais ricas. Como os ratos do Universo 25, estamos morrendo de abundância. Se esse vídeo te fez pensar sobre o rumo da nossa sociedade, não guarde esse conhecimento só para você. Comente o que você achou desse experimento. Curta para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Me siga para mais histórias que fazem a gente refletir. E compartilhe com aquele amigo que precisa saber sobre o Universo 25. Porque, diferente dos ratos de Calhoun, nós ainda temos tempo para mudar nosso destino, mas apenas se agirmos agora.